Confira nesta edição o resultado da análise das contas das prefeituras de Cristalândia, Itacajá e Miranorte. TCE abre inscrição para o curso Orientações Técnicas em Obras Públicas. E ainda entrevista aqui no estúdio sobre o cumprimento da Lei da Transparência. Agora todos os municípios têm que disponibilizar na internet informações dos gastos com o dinheiro público. No ar, TCE Notícia. Olá! A auditoria em obras públicas é tema de curso promovido de graça pelo Tribunal de Contas. A capacitação é para servidores da administração pública. Podem se inscrever engenheiros, arquitetos, gestores de contratos, membros da Comissão Permanente de Licitação e secretários de Obras e Controle Interno. Acesse www.tce.to.gov.br. Clique no link Curso Orientações Técnicas em Obras Públicas e, em seguida, inscrições. O prazo termina dia 16 de junho e as vagas são limitadas. Então não perca esta oportunidade. E o TCE julgou nesta semana dezenas de processos. A equipe do TCE Notícia acompanhou as sessões das câmaras e traz parte das decisões. A primeira prestação de contas municipal de 2012 foi julgada na última terça-feira. O processo, que tramitou de forma eletrônica, se refere às contas de ordenador de despesas da Câmara de Vereadores de Lizarda e foi autuado dia 14 de março deste ano. Em pouco mais de 2 meses, já foi apreciado pela Corte Tocantinense, que considerou as contas regulares com ressalva. Bem, a agilidade de julgamento de um processo eletrônico se dá em razão de 2 premissas, no meu entendimento, básicas, que é a agilidade processual, né, e a transparência. Veja um exemplo claro disso. Em 2013, as contas autuadas no tribunal, nós temos um caso que no dia 14 de março foi autuada uma conta e ela foi julgada ontem, dia 28 de maio, ou seja, pouco mais de 2 meses, a conta já foi julgada pelo tribunal. Muito ágil, né, em se comparando com o processo normal, com o processo físico. Ainda nas sessões das câmaras do tribunal, foram analisados dezenas de processos, como as prestações de contas das prefeituras de Itacajá e Miranorte, de 2011, e de Cristalândia, de 2010. E as decisões foram as seguintes. A Prefeitura de Itacajá teve as contas julgadas regulares, com ressalvas. O TCE verificou que houve equilíbrio financeiro na gestão e que os recursos foram aplicados nas áreas de educação e saúde, conforme determina a Constituição Federal. Quanto às ressalvas, a arrecadação de impostos de competência constitucional do município ficou abaixo do previsto. Já a Prefeitura de Miranorte teve parecer prévio pela rejeição das contas consolidadas de 2011. Entre os problemas identificados, a insuficiência financeira, ou seja, o município não apresentou saldo para pagamento das despesas que vencem a curto prazo, além de frustração de receita, o que significa que foi prevista a arrecadação de 20 milhões de reais, mas o município arrecadou 5 milhões a menos. E ainda o encaminhamento da prestação de contas fora do prazo. As contas da Prefeitura de Cristalândia também estavam na pauta e foram julgadas irregulares por diversas falhas, como na aquisição de produtos e contratação de serviços sem licitação, irregularidades na coleta de lixo e aquisição de combustível. As decisões do TCE, depois de publicadas no Boletim Oficial do órgão, podem ser conferidas no portal e-Contas. Para acessar, digite www.tce.to.gov.br e clique aqui no link do portal. No início desta semana, venceu o prazo para os municípios com menos de 50 mil habitantes disponibilizarem na internet os portais da transparência. Para falar sobre o assunto, convidamos o diretor-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas, José Ribeiro da Conceição. Muito obrigada pela presença. Bom, mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem sobre o que diz a Lei Complementar 131 de 2009. A Lei Complementar 131 entrou em vigor em maio de 2009. A essência da lei é assegurar mais transparência na administração pública brasileira.
Conhecida como a Lei da Transparência, esta legislação obriga os gestores a liberar na internet e em tempo real, para pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, informações sobre como está executando o orçamento. Por força da lei, o município tem que disponibilizar os dados referentes a receitas e despesas, ou seja, tudo aquilo que ele arrecada durante o período, ele tem que disponibilizar no portal para acesso da sociedade. A Lei Complementar 131 acrescenta itens à LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e fixa um calendário para que as informações previstas na norma estejam na internet. A União, estados, Distrito Federal e municípios com mais de 100 mil habitantes tiveram um ano para se adequar, vencido em maio de 2010. Já para os municípios com mais de 50 mil habitantes, o tempo foi maior, 2 anos. E nesta semana, dia 27, venceu o prazo para os municípios com menos de 50 mil habitantes. Nestas cidades, os gestores tiveram 4 anos para colocar o portal no ar. Aqui no Tocantins, cerca de 98% dos municípios se enquadram nesta última categoria. Diretor, pelo que foi mostrado na reportagem, o prazo para que os gestores implantem os portais da transparência já terminou. Ou seja, diretor, agora todos os municípios precisam implantar o portal da transparência, né? E a competência do Tribunal de Contas fiscalizar se essa lei está sendo cumprida pela administração pública? Sim, Dênia. O Tribunal de Contas possui competência constitucional para efetivar o controle externo, por meio de fiscalização, orientação e avaliação dos resultados da gestão, bem como das políticas públicas para o bem da sociedade. E qual a punição no caso do não cumprimento dessa lei? O que pode acontecer? No bojo da própria Lei 131/2009, ela já traz a punição no sentido dos municípios que não cumprir com o portal da transparência será impedido de receber recursos como convênios, que vai trazer uma grande perda para a sociedade daquele município. Um prejuízo para a população mesmo, né? Que deixa de ganhar um benefício, por exemplo, uma praça que ia ser construída. É verdade, se o convênio for efetuado, por exemplo, para fazer uma praça ou uma quadra de esporte, ou que seja para o hospital ou para a escola, esse recurso não vem, é a perda para a sociedade daquele município e do próprio estado do Tocantins. Agora, diretor, segundo a própria lei da transparência, qualquer cidadão, partido político, sindicato, associação é parte legítima para denunciar o não cumprimento dessa lei. Como o cidadão deve proceder para relatar um caso como esse no Tribunal de Contas? No Tribunal de Contas, no seu regimento interno, no artigo 143, ele prevê os critérios para que os interessados possam fazer por meio de denúncia. Mas também pode ser feito via a ouvidoria do Tribunal de Contas, pelo seu telefone ou pelo e-mail do próprio Tribunal de Contas. Não custa lembrar, né? O 0800-644-5800, que é o número da ouvidoria, o site do Tribunal de Contas, www.tce.to.gov.br, tem lá o link da ouvidoria e o cidadão pode fazer qualquer denúncia, então. Agora, diretor, essa lei da transparência é uma grande conquista para o cidadão. É verdade, a Lei 131/2009, ela trouxe grande avanço para a sociedade, no intuito de que todos aqueles que tiverem interesse possam conhecer dos atos praticados por cada prefeito, cada governador ou até pelo presidente da República. Diretor, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite e trazer os esclarecimentos sobre a Lei da Transparência aqui no TCE Notícia. Eu que agradeço e estamos à inteira disposição em qualquer assunto que for relacionado ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Tá certo, obrigada, diretor. Bom, e uma das metas do Tribunal de Contas é incentivar o controle social, ou seja, a participação do cidadão na fiscalização dos recursos. Acompanhe então como você pode denunciar a má aplicação do dinheiro público. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes, até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas.
O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800 644 5800. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa.